Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Esque- Espero que muito bem. Hoje, dia 11 de julho de 2022. Quem está de férias, aproveitem porque vai passar rápido. A gente continua com a nossa série. Vamos fazer o segundo episódio do livro Nova Ordem Mundial, né? O antigo plano das sociedades secretas, tá? Um livro não muito longo, mas muito bom, recheado de informação. Claro que antes da gente começar, vou convidar vocês a conhecer os meus quadrinhos, tá, pessoal? Todos são roteiros de cinema que eu escrevi, transformei em quadrinhos com a ajuda de grandes artistas que eu contratei, tá? Pessoal que trabalha para Marvel, para DC, para o mercado americano e europeu. Então, temos 6 HQs de gêneros diferentes. Então, a gente tem a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, onde eu falo que é uma ficção científica, né, com teoria da conspiração, o que dizem que é teoria da conspiração, Sociedade Secreta, Nova Ordem Mundial, onde muito do que está acontecendo hoje, pessoal, eu já estava escrevendo aqui, tá? Então você vai encontrar DARPA, vai encontrar Bilderberg, vai encontrar família Rockefeller, vai encontrar, enfim, né? Tudo isso que a gente fala aqui, transhumanismo, cibernética, tá? Muito. O grande reset, pessoal, pandemia, tatuagem eletrônica, rastreamento, tá? Tudo isso eu já falo aqui. Então, é um resumão, tá? Então eu sintetizei muita coisa, muitos anos de estudo numa história com ação, com emoção, personagens incríveis. Então, para quem quiser entender tudo isso de uma forma fácil, né, rápida, tá um resumaço aqui, tá? Então, e nos outros 3 a gente tem o Knock Me Out, que é uma história é um romance que se passa no mundo do MMA, com heróis de verdade, né? Com masculinidade de verdade. Então, se você curtiu Top Gun, se você curtiu Cobra Kai, tá? É uma homenagem que eu faço aos filmes dos anos 80, como Rock, Karate Kid, Grande Dragão Branco, enfim. Uma história incrível que tem também trilha sonora. Então você pode ler ouvindo as músicas que vai criar, né, vai criar realmente essa sensação de estar vendo um filme. Tá? Tem a trilha sonora no Spotify, tem um QR Code aqui, tem o playlist das músicas, você vai lendo, vai ouvindo, né, tem indicações, né, ao longo da história de que música que entra naquele momento. Então é muito legal. Não perca. A gente tem um outro dia que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com essa história. Abordamos dependência química, né, uso de droga, a questão do narcotráfico, tá, política, abuso sexual. Então, tudo que o jovem tem que lidar hoje em dia, né, lacração, e claro, uma forma também espiritual, porque tem toda uma questão sobrenatural. Então, não perca, muito legal. E a gente encerra com Comunhão, que aqui o bicho pega, uma história de suspense com terror psicológico, mas né, onde os personagens realmente têm que lutar para sobreviver, né, onde a experiência humana é testada no seu limite, mas com redenção, tá? Sem ser nihilista. Então, todas as histórias, pessoal, né, elas têm mais de 100 páginas, tá? Então, são horas e horas aqui de diversão que você adquire diretamente comigo. É só mandar uma mensagem através dos links que eu deixo aqui embaixo na caixa de descrição. Tem o meu Instagram, @Felipe_Folgose, tem a página do Aurora HQ no Facebook e um e-mail também, caso você não use redes sociais. Não é pela Amazon, é diretamente comigo. Assim eu posso mandar autografado para vocês com uma dedicatória, tá? Se você quiser dar de presente também para a pessoa que você quiser presentear. Então é só entrar em contato, eu envio para qualquer estado do Brasil, outros países também, e vai ser um prazer falar com vocês. Aqui embaixo também tem o link da página desculpa, do Rumble e do Odyssey, que são as plataformas onde eu posto os vídeos que não consigo mais postar aqui no YouTube, tá? Então, semana passada eu fiz um novo apanhado das notícias da semana, né, das semanas, muita coisa, pessoal, tá? Então lá eu também deixo sempre os links das matérias, tá? E faço o comentário a respeito do que está acontecendo. Então é uma forma muito legal de você ficar atualizado, né? E coisas que vão acontecer, pessoal, tá? Que eu fico ali cavucando, muita coisa que vai acontecer em breve, tá? Aí você já não vai ser pego de surpresa. Então assista lá, tá? E também tem o link do Subscribe Star se você quiser se tornar um apoiador do canal, se você gosta do canal e quer fazer parte de alguma forma. É só você entrar no Subscribe Star e eu aproveito para agradecer demais quem
é apoiador do canal, tá bom? E também não esqueça de, eu nunca falo isso, né? Mas é importante, então clica, né, se inscreva no canal, clica no sininho para você, né, receber as novidades, as atualizações, vídeos novos, tá bom? Muito bem, pessoal, então, óbvio, né, se você não leu, né, se você não leu, não assistiu o primeiro vídeo, então assista, tá? Assista o primeiro vídeo para você, né, pegar tudo na sequência. Então vamos continuar aqui. Ele já começou fazendo uma introdução, né, no primeiro vídeo, a gente falando bem grande da questão da maçonaria, né, como ela está por trás dessa questão da nova ordem mundial, né? Então, ele diz assim, ironicamente, né, vamos continuar, a maioria dos maçons nunca conheceram os segredos mais escuros, né, da sua ordem, porque a maçonaria é construída como uma sociedade secreta dentro de uma sociedade secreta. Então, a doutrina externa é construída para, vamos dizer, ter um apelo para as massas, né, e parece relativamente assim, inofensivo, né, para a maioria dos seus membros. Né, afinal de contas, o objetivo de qualquer organização, né, para ser bem sucedida é atrair homens de bem, né, homens com material humano interessante, vamos dizer assim, né, para que ela sobreviva, para que para que a própria instituição sobreviva. Mas ele fala que a doutrina interna é feita conhecida somente para os iniciados, né? E conforme você vai chegando aos graus mais altos. Então, essa conexão maçônica e luciférica, ela é, vamos dizer, ainda mais retificada por ocultistas como, né, o Manly P. Hall, que diz que o maçom ele aprende o uso do seu poder oculto, né, e aqui ele está citando, né, literalmente o Manly P. Hall, entre aspas, fala assim, então ele aprende os mistérios, né, da sua ordem, né, ele fala assim, as emanentes energias de Lúcifer estão em suas mãos, né? E antes que ele possa dar um passo adiante e acima, ele tem que provar a sua habilidade, tá? De, vamos dizer, aplicar com propriedade essa energia. Ele está citando aqui um livro que eu já li para vocês, né? Que é o The Secret Teachings of All Ages, tá? Então, se você quiser assistir, eu fiz uma série só sobre esse livro, né? Do Manly P. Hall, e aqui ele está citando esse livro, né? Então ele continua falando assim, então, como nós podemos ver, adquirir nessas energias de Lúcifer é, né, o primeiro passo. Então, para mostrar que ele é digno de, né, seguir adiante, de avançar dentro da maçonaria, o maçom ele tem que provar que ele consegue aplicar esse conhecimento. E o Hall, né, o Manly P. Hall, ele relembra um exemplo típico da atitude maçônica em direção à religião. Tá? Então ele continua aí citando novamente o Manly P. Hall, fala assim, maçonaria é uma filosofia na qual é essencialmente sem credo, tá? Presta atenção. Os seus irmãos, eles se curvam para a verdade, independente do portador, tá? Eles servem à luz, né, ao invés de ficar preocupados com quem é que traz a luz. Olha isso, né? Então ele fala assim, não há nenhuma religião mais verdadeira, né, do que aquela da camaradagem mundial e da fraternidade mundial. Primeiro que isso aqui a gente já reconhece a mesma linguagem usada pelo comunismo, né? Camaradagem, a irmandade, a fraternidade, a mesma linguagem usada pelo comunismo, porque também o comunismo, no fundo, foi fundado por maçons, tá? Por banqueiros e por maçons. Então ele continua, a maçonaria não é algo material, é a ciência da alma. É uma linguagem simbólica divina perpetuada por certos símbolos secretos dos
sagrados mistérios dos antigos. Tá? Então, ele fala assim, né, olha só, ele fala, é uma filosofia, não é uma religião, né, que essencialmente é sem credo. Tá? Então ele fala, não importa, a gente é a luz, né? Não importa quem, não importa se é Deus ou se é Lúcifer, não importa, é a luz. E lembra de novo que, né, a Bíblia, o apóstolo Paulo fala, olha, né, se vier um anjo do céu e trouxer, né, uma nova revelação, um novo evangelho, né, que não seja aquilo que a gente diz, seja anátema. Por quê? Porque ele fala, né, Satanás ele se transforma num anjo de luz. Tá? Então, ele fala que ele fala, não existe mais, né, uma religião mais verdadeira do que essa nossa da camaradagem mundial. Olha só, já é a linguagem completamente internacionalista, né? Essa fraternidade mundial. Né? Continua. Então, daí o autor aqui, né, o William, ele diz assim, então, seriam os maçons satanistas? Daí ele fala, não, de forma alguma. Apesar de alguns maçons saberem, né, que o deus da maçonaria é Lúcifer. Qual é a diferença entre Lúcifer e Satanás? Luciferianos, né, ou luciféricos, pensam que eles estão fazendo bem. Satanistas sabem que eles estão fazendo mal. Tá? Então tem esse engano, porque tem gente, vamos dizer, que acha que é luciférica, né, e acha que adorando a Lúcifer ela está fazendo bem para a humanidade, que o Lúcifer está trazendo, né, conhecimento, que está trazendo sabedoria, enquanto o satanista, na verdade, os dois estão adorando a mesma entidade, só que o satanista já sabe que ele está fazendo mal, e na verdade ele quer fazer o mal, né? Ele não quer fazer o bem, enquanto, né, o luciférico está enganado, achando que, né, cultuando a Lúcifer, né, ele está buscando o bem, que Lúcifer na verdade é o Deus verdadeiro da humanidade, né, que Jeová bíblico é o Deus mau, né, o Deus que prende a humanidade, que Lúcifer emancipa a humanidade, principalmente através de tecnologia, de ciência e tal. O satanista já não, ele já geralmente emburaca, né, já quer, né, tá toda a questão de vício, de magia sexual, de, né, já falar, vamos dizer, já não tem muita fachada, né? Não precisa de nenhuma engano. Ele sabe, não, é o mal mesmo e eu quero, o cara tá preso, né? A pessoa tá preso, né, no mal e fala, não, é realmente esse caminho do mal que eu quero, né? Então ele fala assim, na Bíblia, Lúcifer foi, né, o anjo mais importante de Deus, né? Entre aspas, perfeito em todos os seus caminhos, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Né? Então ele continua falando assim, apesar, né, de Lúcifer ter sido o maior anjo, né, Lúcifer queria mais, ele queria se colocar no lugar de Deus. Né? Então ele, vamos dizer, conduziu a primeira revolução, tanto que, lembra o livro que eu li para vocês do Saul Alinsky, né, do Regras para Radicais? No prefácio do Saul Alinsky, ele dedica o livro a Lúcifer, porque ele fala exatamente isso. Né, é o primeiro revolucionário da história. Né? Bakunin, né, que foi o fundador, vamos dizer assim, do movimento anarquista, né, também era luciférico, se dizia abertamente luciférico. Um dos genros do Marx era luciférico, na verdade Marx era luciférico também, enfim, então está estreitamente ligado a movimentos políticos, né? Então é basicamente um pensamento ocultista e metafísico que ganha, né, no comunismo a sua representação política, vamos dizer assim. Mas né, o cerne, pessoal, é o mesmo. Então ele continua, né, falando assim, né, então Lúcifer ele foi o primeiro rebelde, né, criou a primeira rebelião contra Deus. E Deus rapidamente lançou Lúcifer, né, do céu, vamos dizer, banindo também junto 1/3 de todos os anjos junto com ele. Então Lúcifer, que era um anjo de luz, né, ele então se tornou Satanás, o opositor, né, o inimigo, o adversário, que é esse anjo das trevas. Né? Então ele cita aqui uma passagem da Bíblia de Isaías, né, capítulo 14, versículos 12 a 15, fala assim, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, né? Vamos pegar, eu vou ler aqui da Bíblia para vocês, porque senão eu estou lendo a tradução em inglês, eu estou traduzindo
aqui do inglês, né? Então vou pegar a Bíblia em português mesmo, que para não errar, para eu, né, para ser ipsis literis assim. Então, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Né? Aí continua a Bíblia: contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Né? Então, é uma das passagens sobre Lúcifer, né, na Bíblia. Então, continua assim. Apesar disso, né, de estar na Bíblia, está claro, né, a essência da maçonaria e de todas as religiões luciféricas negam essa passagem bíblica, né? Negam o que a Bíblia diz a respeito de Lúcifer. Então, o segredo real de todas as sociedades secretas é que eles acreditam que Lúcifer nunca caiu, nunca foi expulso dos céus, né? Que na verdade Lúcifer é Deus, né? E que tem sido Deus desde o começo da criação. Essa é a base da gnose, né? do pensamento neoplatônico, gnóstico, né? Então eles chamam, né, de uma forma desrespeitosa o Deus cristão, né, pelo nome de Adonai, e acreditam que ele na verdade é o Deus do mal, porque ele força o homem a ser subserviente aos seus mandados, aos mandatos repressivos, né? Por quê? Porque Deus traz a lei, né? Depois ele traz a graça, mas tem que ter a lei primeiro, porque Deus é justo. Então, qual que é o lema do satanismo, né? Por exemplo, que o Aleister Crowley fala: faz o que tu queres porque tudo é da lei. Não tem lei, você determina a lei, você é homem, né? Você é o Deus também. Então, da mesma forma que, basicamente, mas daí você vai ser controlado, né, por Satanás, né, e além da tua carne, que tende ao mal, por causa do pecado original. Então, né, olha que interessante. E muita gente acredita nisso, né, pessoal? E na verdade é seduzida, porque assim eu não tenho limite, eu não tenho que obedecer lei nenhuma, eu faço o que eu quero, né? Então ele continua falando assim: então os luciféricos, né, para os luciféricos, Deus tem uma natureza dual, ou né, uma dualidade na sua natureza. Ele é o bom Deus, que é Lúcifer, né, e ele é o Deus mau, que é Adonai. Tá? Ambos supostamente iguais em poder, mas em oposição segundo a intenção. Lembra o maniqueísmo também, né? Lembra um pouco o zoroastrianismo também, que tem essa igualdade, pessoal, entre duas polaridades, entre o mal e o bem. Na verdade, não, né? Deus é muito mais poderoso, né, do que o mal. Deus é o Deus criador, né? O mal, na verdade, é a ausência do bem. E, vamos dizer, Lúcifer, que encabeça o mal, ele era bom. É simplesmente porque nessa ausência do bem, ele decaiu para o mal. Né? Mas não está em pé de igualdade, tá? Como essas outras tradições colocam. Né? Então, essa ideia é simbolizada pelo símbolo circular do yin yang, né, dos budistas, onde, né, você tem o claro e o escuro, e dentro do escuro você tem uma ponta de claro, e dentro do claro você tem uma ponta de escuro. Então já é um relativismo, né? Então dentro de todo bem existe um pouco de mal, e dentro de todo mal existe um pouco de bem. Tá? O que mais? Ele fala, também isso é visto no piso maçônico, né, ou então no tabuleiro, né, do xadrez de claro escuro, essa questão da dualidade. Né? Então, toda vez que você encontrar, né, no templo maçônico, você tem o chão é exatamente assim, claro escuro, tá? Que nos anos 50 ficou popularizado em diners, né? O pessoal às vezes vai em lanchonete com esse piso sem saber qual que é o simbolismo, tá? Isso remonta diretamente à maçonaria, né? Mas
de novo, coloca, né, a luz e trevas em pé de igualdade, o bem e mal em pé de igualdade. Não, pessoal. Então eu continuo dizendo assim, ó, Lúcifer, então, ele é subdividido em Ísis, tá, que é o princípio feminino, e em Osíris, que é o princípio masculino. Então o mito, né, de que o Lúcifer benevolente, ele ainda existe, está no cerne, pessoal. É a base de todas as sociedades secretas. Tá? E isso coloca Lúcifer como sendo diferente de Satanás para eles. Então você fala, não, você é satanista, adora. Não, não, não. E eu, pessoal, inclusive, já tive essa conversa com, eu não vou citar, obviamente, né, não vou falar quem é a pessoa, mas uma pessoa, inclusive, bem intencionada, tá, pessoal? Uma pessoa que eu particularmente gosto, tenho carinho pela pessoa, mas está enganada, né? Está enganada. Então, eles, né, acreditam que Lúcifer é um Deus benevolente que favorece os seus seguidores, tá? Com base no seu nível de iluminação. Então, isso também já é completamente diferente do que a Bíblia diz. A Bíblia, a salvação é pela fé, não é por obras para que ninguém se glorie. As obras são consequências da fé. Daí você pode falar, ah, não, mas a fé sem obras é morta. Sim. Por quê? Porque, obviamente, se você crê e o Espírito Santo habita em você, você vai fazer boas obras, né? O Espírito Santo vai te conduzir, você vai querer fazer boas obras. Mas, pessoal, não se compra um lugar no céu. Essa é a base da Revolução Protestante, né? Lutero, né, porque estava tendo toda essa corrupção na Igreja Católica, de se vender salvação, vender ablução, né? Isso não se vende, tá? Então, e outra coisa, então a base deles, da iluminação ou da apoteose para os maçons é o que você evolui. É esse já entende já o conceito que foi trazido lá, né, pelo Darwin, da evolução na natureza, mas no fundo isso se aplica à metafísica. Porque falar assim, no mundo tudo evolui, então espiritualmente também se é aplicada essa questão da evolução. Entendeu? Então, não, que através do meu esforço que eu evoluo e que eu atinjo o estado de divindade. Foi isso exatamente que, né, Satanás tentou Adão e Eva lá no jardim, né? Falou, olha, os seus olhos vão se abrir, vocês serão iguais, vocês serão como deuses, através do que? Do conhecimento do bem e do mal. Conforme você, né, for conhecendo mais, você vai evoluir. E essa é a base também do que? Do transhumanismo, pessoal, né? De que não, o homem agora nós vamos, né, tomar conta da evolução humana, inclusive fisicamente, vai ser o propósito humano, nós vamos ser como deuses, tá? Quem fala? O Klaus Schwab já falou isso abertamente, o Yuval Harari também, filósofo do Fórum Econômico Mundial, já falou isso abertamente, tá? Então vamos continuar aqui. Então, por comparação, né, o cristianismo ensina que a fé em Jesus Cristo é o fator determinante para alcançar, né, a vida eterna, a vida espiritual eterna. É o que? É a fé, como eu acabei de falar, não é a sua evolução segundo os seus esforços. Por quê? Porque a gente entende que nós somos pecadores, a gente inclusive tem que reconhecer isso, né, e com humildade reconhecer a nossa necessidade de salvação de Deus, que eu não consigo me salvar por mim mesmo, pelos meus esforços, mas eles ensinam exatamente o contrário. Então, continua falando assim, né, os maçons têm o seu próprio calendário luciférico, né? Ele fala, o nosso calendário ocidental conta os anos baseado nos números de anos antes e depois de Cristo, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Então, Anno Domini significando o ano do Senhor, né? Para os anos após o nascimento de Cristo. Ele fala, o calendário maçônico conta os anos com o sufixo AL, significa Anno Lucis, ou o ano da luz. E pessoal, né, com todo respeito, eu já vi em várias questões católicas, inclusive usando essa coisa do ano da luz também, tá? Você fala, não, mas o catolicismo, né, é contra a maçonaria é contra o catolicismo. Infelizmente, pessoal, tem muitos movimentos, muitos maçons no corpo clerical da Igreja Católica. Existe também alguns, mesmo no mundo evangélico, pessoal, né? Mas que
né, são infiltrados, tá? A verdade é essa. Então, né, para os maçons, isso é o ano da criação, o ano Lúcis, né? Isso também pode ser interpretado, né, o ano de Lúcifer. E bom, né, eles continuam, né, os maçons não contam seus anos a partir do ano da morte de Jesus. Né? Vamos continuar aqui. Na sua cerimônia de iniciação para o grau 18, né, que é o Cavaleiro da Rosa, o Cavaleiro da Rosa Cruz, também conhecido como Rose Croix, né, que é ou a Cruz Vermelha, né, ou, entre aspas, os Rosa Cruzes. Os maçons, simbolicamente, eles colocam, né, ao redor da loja, né, toda, vamos dizer, com cortinas pretas, né, e eles sentam no chão em silêncio, colocando a cabeça nos braços, né, entre os braços, vamos dizer, como se de uma forma desrespeitosa eles estivessem sofrendo, vamos dizer, né, eles vamos dizer, tiram sarro, né, nesse ritual sobre 3 cruzes, né, e eles não, vamos dizer, estão tristes por causa da morte do Filho de Deus, né, de Jesus Cristo. Mas, de acordo com o historiador maçom francês Abbé Augustin de Barruel, eles simbolicamente eles estão tristes porque o dia no qual Jesus foi crucificado era o dia que o cristianismo nasceu, tá? Então, para ser um antagonista da maçonaria. Então, na verdade, ao invés deles, vamos dizer, estarem tristes, né, pesarosos, vamos dizer assim, em luto por causa de Jesus, né, o que já é uma ignorância, porque Jesus morreu, mas ressuscitou, então nós estamos alegres, mas eles, vamos dizer, eles estão tristes porque exatamente, né, na morte e ressurreição de Jesus nasce o cristianismo e que vai ser um antagonista da maçonaria. Então, esse historiador maçom diz assim, é o tempo onde o véu do templo ele foi rasgado, quando a escuridão e a consternação foi espalhada por toda a terra, quando a luz foi escurecida, quando os implementos da maçonaria foram quebrados, quando a estrela flamejante desapareceu, quando a pedra cúbica foi quebrada e quando a palavra foi perdida. Tá? Eles falam isso a respeito da morte e ressurreição de Jesus, pessoal, tá? Só para você ter uma ideia. Então ele continua falando assim, é um estranho paradoxo como ambos cristãos e satanistas acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Nenhum deles acredita em Lúcifer, né? Como Lúcifer como sendo Deus. Ambos cristãos e satanistas acreditam que Lúcifer existiu somente antes da sua queda, tá? Que depois ele passou a ser Satanás, né? Ambos acreditam que esse Lúcifer benevolente não existe mais, que ele agora é, né, o ser satânico, demoníaco conhecido como Satanás. Satanistas, apesar disso, adoram ao mal, né? Eles têm, né, adoram, fazem adoração ao mal. E eles fazem o oposto daquilo que a Bíblia ensina. Satanistas sabem que Satanás é mal, né? E eles estão meramente tentando, vamos dizer, arrastar o máximo de almas possíveis para o inferno com o que eles possam, né? Tipo, é isso, da mesma forma que um cristão, né, quer levar o máximo de pessoas possíveis para o céu, né? A gente
fala do amor de Deus, a gente prega o evangelho, anuncia as boas novas, né, os satanistas fazem a mesma coisa, querem levar para o inferno. Geralmente através do quê? De droga, de sexo, né? Principalmente as coisas do prazer, como porta de entrada e depois, né? E vício, porque para a pessoa ficar escravizada, e depois toda a ligação oculta mesmo, né? Doutrinamento no ocultismo, né? Rituais, o que? Para prender a pessoa espiritualmente. Então, eles não têm nenhuma ilusão de que Satanás é benéfico somente de uma forma, né? Eles sabem que Lúcifer é meramente um mito a respeito de Satanás, né? Tentando enganar também a humanidade para fazer com que ela se distancie de Deus, de seguir a Deus, né? e dos seus princípios, né? da moral, vamos dizer, cristã, usando o máximo possível de artimanhas para enganar as pessoas, o máximo possível, né? Continua, então, o luciferianismo, né, e o satanismo, eles têm essa diferença básica, né? O luciferianismo pretende ser bom, tá? E o satanismo admite que é ruim, e diz que não existe o bem, né? E o resultado é o mesmo. Então, Lúcifer e Satanás são frequentemente confundidos, até mesmo pelos experts, né? Por exemplo, em 1908, o ocultista francês, um expert, né, o Copan Albancelli, confundiu Lúcifer e Satanás em descrever, né, as suas crenças para as altas castas da maçonaria. Daí eu vou ler aqui para vocês, ele cita, né? Então ele fala assim: certas sociedades maçônicas que existem, né, que existem são satânicas, não no sentido de que o diabo ele vem para presidir as suas reuniões, mas que os seus iniciados professam o culto a Lúcifer. Eles adoram a ele como o seu verdadeiro Deus, e eles são animados por um ódio implacável contra o Deus cristão, o qual eles declaram como sendo um impostor. Tá? Eu já só faria um adendo a essa fala, né, desse ocultista francês, falando que sim, pessoal, em algumas reuniões deles, eles invocam a presença, né, para que haja uma emanação, né, de Lúcifer, ou de Satanás. Tá? Claro que isso é num altíssimo grau, né? Mas sim, tá? Então, da mesma forma que, né, num culto cristão, nós, né, oramos. Primeiro que a Bíblia já disse: 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, né? Jesus fala. Então, mas a gente, obviamente, né, chama o Espírito Santo, convida o Espírito Santo está em nós, mas assim, que ele esteja corporalmente ali, a presença do Espírito Santo. Eles invocam Satanás também, pessoal, tá? Né? Vamos continuar aqui. Então, o Albancelli também explicou a visão dos 10 mandamentos, né, da maçonaria. Ele fala aqui de uma versão da maçonaria francesa. Então, ele vai citar novamente esse ocultista francês. Ele fala assim: é proferido nessas sociedades de que todos os mandamentos do Deus cristão estão em desacordo com Lúcifer, né? E que aquilo que é tudo aquilo que Lúcifer proíbe, tá? Então ele fala: tudo aquilo que o Deus cristão proíbe é agradável ao Lúcifer, né? E que, em consequência, nós devemos fazer tudo aquilo que o Deus cristão proíbe, tá? E que, né, o maçom não deve se eximir, tá? Desculpa, na verdade ele fala assim, que o maçom ele deve, vamos dizer, lançar fora tudo que o Deus cristão determina como se fosse fogo, tá? Então, peraí, pessoal, se né, nos 10 mandamentos, né, não matar, não roubar, né, não adulterar, não cobiçar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe, né? Peraí, eu tenho que fazer tudo isso, o contrário, né? Aí você entende porque,
que, por exemplo, a maçonaria, né, a máfia que a gente, né, a máfia né, da Itália, do Poderoso Chefão, tudo isso começou na maçonaria. Né? O Giuseppe Mazzini era um dos mais altos maçons europeus. E tudo, o que a máfia faz? Faz tudo isso, mente, mata, rouba, né? Não tem limite, lembra? Não tem lei, pessoal. Você faz tudo em oposição. Então ele continua falando assim, olha, deve ser percebido aqui que alguns maçons, especialmente os ingleses e os americanos, negam veementemente que eles abraçam qualquer doutrina satânica ou luciférica. Na verdade, muitos dizem que a maçonaria francesa é ruim, enquanto a maçonaria inglesa e a americana são benignas, né? A verdade é que todos os maçons, não importa o país onde eles estejam, têm que jurar, né? Cada vez mais eles têm que fazer cada vez mais juramentos terríveis, juramentos de sangue, tá? Para eles conseguirem ascender através dos graus de iniciação, tá? Então, maçons, eles, vamos dizer, eles reclamam de uma forma amarga, né? Eles se queixam de que, né, quando eles são perguntados a esse respeito, eles falam, não, esses juramentos são meramente cerimoniais, eles não têm significado nenhum, né? Ainda mais nos dias de hoje. Mas você fala, o argumento é assim, mas então por que vocês continuam fazendo, né? Se não tem significado nenhum. E similarmente, né, entre a maçonaria continental, falando sobre a americana, e a maçonaria inglesa, existe, né, é substancialmente bem documentado, né, esses pontos de que realmente eles têm que passar por todos esses graus iniciatórios, né? Então, ambos, Lúcifer e Satanás, eles incitam revolução, pessoal, né? Revolução contra qualquer forma de autoridade, né? Marido contra a esposa, esposa contra marido, filhos contra os pais, cidadãos contra o governo, né? Rebelião contra uma autoridade supostamente injusta, né? Da mesma forma que eles falam que o Deus bíblico é um Deus, né, mau, que a gente tem que se rebelar. Então eles sempre estão promovendo, né, rebelião. Tá? Então, rebelião é a marca da maçonaria. Né? A Bíblia, na verdade, ensina o quê? Ensina obediência. Né? O que? As esposas têm que se submeter à liderança dos seus maridos. Né? As crianças têm que obedecer aos seus pais. E obedecer também, né, o seu governo, as leis do governo. Né? Que mais? O iluminismo ensina o oposto da obediência. Ele ensina o quê? Revolução. Então, iluministas, que na verdade iluminismo é a palavra filosófica. Pessoal, né, da mesma forma que iluminismo é a palavra filosófica para luciferianismo ou satanismo, comunismo é a palavra política. Então, quando você está falando de política e você fala comunismo, é a mesma história da revolução. Né? A mesma forma, vamos dizer, uma tradução dos princípios espirituais satânicos e luciféricos para o campo político. Iluminismo é a mesma coisa, só que no campo filosófico e educacional. Tá? Então, sempre quando você ouvir falar, o iluminista, exatamente, então o cara traça a sua origem filosófica e de pensamento para essa base metafísica de ocultismo e de rebelião. Tá? E a mesma coisa na política quando a gente fala de comunismo. São só etiquetas diferentes para a mesma coisa. Tá? Então, né, o iluminismo ensina o oposto da obediência, ensina a revolução, né? A emancipação do homem, a idade da razão. Agora a gente acabou de ver, né, o Georgia Guidestones lá, né, que explodiu ali também, tudo muito... Né, eu vou fazer no próximo vídeo que eu fizer sobre os apanhados, vou falar bastante sobre isso.
mas é o que? É a idade da razão, né? É a razão humana, não é pela fé, é, né, humanista, né, o iluminismo, porque na verdade é para te desconectar de Deus, você vai servir a tua carne e né, como o apóstolo Paulo fala em Efésios, você vai ser influenciado, né, pelos potestades e principados, né, os dominadores que habitam nas regiões celestiais nesse mundo tenebroso. Você vai ser influenciado por esses daimons, né? E no fundo por Lúcifer, né? Por Satanás. Mas ele, não, é o homem. Não, ele só está dando corda, né? Para o teu ego. Né? Então, os iluministas, eles estão vivendo uma triste e, no final das contas, o maior engano da humanidade, acreditando que o homem não precisa de Deus, que o homem não precisa obedecer à lei de Deus, que na verdade Deus deu para o homem para preservar o homem, porque sem, por exemplo, os 10 mandamentos não existe sociedade, pessoal, né? Se não existe uma lei moral que te impede de matar, de roubar, de adulterar, de fazer, por que você não vai fazer? Você vai fazer, e aí vira barbárie, e aí acaba a sociedade, e aí é igual um animal, né? O homem é o lobo do homem. Né? Então, continua assim, essa antiga luta entre Satanás e Deus pelas almas dos homens tem afetado todos os indivíduos em qualquer nação, através de todo o período histórico da raça humana, desde o Éden, né? Quando Eva ela cedeu à tentação, né? E foi enganada pela serpente de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Porque ela achava que ela ia atingir o status de deidade, tá? Que é a mesma coisa que os transhumanistas falam, né? É a mesma coisa, através do conhecimento e da tecnologia a gente vai virar Deus, né? E o que a Bíblia diz, né? Quando a gente lê lá em Gênesis 3, vou ler aqui para vocês, né? Como que, né, o diabo seduziu, né? Como que ele seduziu? Porque ele fala assim, então, né, o Gênesis 3, versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, né, se comer a árvore. Ele continua no 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Tá? Né? Todas as sociedades secretas, elas, vamos dizer, jogam com esse anseio do ser humano de buscar a imortalidade para si mesmos ou para suas almas. Tá? Então, que é a mesma sedução, pessoal. O método não muda, né? O inimigo, ele né, continua repetindo o mesmo método. Então, você tem dois caminhos, a árvore da vida, que basicamente é Jesus, que, né, Deus convida abertamente, fala assim, olha, você pode, né, receber a vida eterna através da fé, crendo em mim, né, se reconciliando comigo através do sacrifício de Jesus. E qual que é o outro lado? O caminho, né, da morte é esse, fala assim, olha, você não precisa de Deus, né, você vai fazer o que você quiser, e você só precisa entregar sua alma, né? Você precisa fazer sua alma para mim. Mas enfim, você vai evoluir através do conhecimento e você vai se salvar e você vai virar Deus. Né? Você não precisa de Deus, você não precisa obedecer a Deus. Né? Vem comigo no meu caminho aqui, né? Vai ser muito mais divertido, você vai poder fazer sexo, aberração, o que você quiser, droga, né? O que você quiser, e você vai virar Deus. Olha que mau negócio, né, pessoal? Espera aí, não dá para você entender que você está sendo enganado, né? Então, a doutrina luciférica promete a iluminação através de Lúcifer. Tá? Ela promete que o homem pode se tornar Deus através do conhecimento secreto passado através, né, das gerações dentro dessas sociedades secretas. Então, dos rituais iniciatórios, né? Então,
Basicamente o quê? Você está se comprometendo, você está, de novo, vendendo a sua alma, né? Então, a base filosófica do iluminismo, ela aparece em todas as culturas, antigas ou modernas, só muda o nome dos deuses, né? Dos arquétipos. Então ele fala Ísis e Osíris, né? E alguns outros deuses egípcios foram mudados, né? Ganharam novas identidades conforme eles foram passados para outras nações em eras diferentes. Então, na Grécia Antiga e em Roma, Ísis foi transformada em uma variedade de formas um pouquinho diferentes, como, por exemplo, Diana, Atena, Afrodite e Vênus. Osíris virou Zeus, Poseidon, Mercúrio, né? Por que essa mitologia é importante? Porque, né, a adoração desses deuses pagãos e dessas deusas ainda existe hoje, pessoal. E eu, né, através aqui do canal, eu tento trazer para vocês, né, muito disso, de como a nossa cultura hoje pega esses mesmos arquétipos e muda o nome, né, esses mesmos princípios, né, esses mesmos seres, e mudam o nome, e muitas vezes você não sabe, mas você está dando a sua energia para esses seres espirituais, né, adorando. O que é adoração? Adoração é isso, né? Então ele fala assim, como as sociedades secretas continuam seguras, né, se mantêm seguras, um dos métodos de preservar o segredo nas sociedades secretas é o conceito da criminalidade em comum. Tá? Então, na verdade, assim, igual o maconheiro que quer que você... É aquela coisa, né? Miséria adora companhia. Você vai fazer uma coisa errada, você quer ter alguém junto com você para fazer a coisa errada, né? Para primeiro diluir a sua consciência e também para você jogar a culpa no caso de ser pego, né? Então, maconheiro quer sempre que você fume com ele, ou cocainômano, qualquer pessoa, por exemplo, que usa droga, ou álcool, bebida, né? Bebe também, né? Fuma também. É a mesma coisa, né, pessoal? Você quer ter... Então, por quê? Porque você está junto. Para o quê? Você está comprometido, né? Ou corrupção, dinheiro, né? Ah, não, faz parte aqui do esquema. Por quê? Porque você está comprometido, você vai estar junto, né? Então, né, as sociedades secretas mantêm assim, quando você se compromete, aí você vai conhecer, né? Por isso que são graus, eles vão vendo conforme, cada vez mais você vai se comprometendo mais, você vai sabendo um pouquinho mais, né? Ele continua falando assim, então, um exemplo, né, claro disso pode ser visto, né, um dos escândalos mais bem conhecidos da era pré-cristã. O culto de Ísis ele floresceu na Grécia Antiga, né, que veio do Egito, que na verdade a gente pode traçar até mais Atlântida, né, que aqui ele cita um pouco, mas enfim, então do Egito, né, para a Grécia, onde os mistérios, né, de Ísis, como sempre, foram mantidos em segredo por sociedades secretas, né? Mas, vamos dizer, ele diz assim, em inglês tem um ditado que fala, o gato saiu do saco, né? Mas aqui, sei lá, em português, que ditado seria? Sei lá, vazou, né? Né? Quando um escândalo, né, misterioso aconteceu na antiga Atenas. Ele fala assim, né, que então um grande grupo de aristocratas conspirou para derrubar a democracia ateniense, em ordem de assegurar vamos dizer, o segredo dessa operação entre, né, esse número extraordinariamente grande de conspiradores. Um crime comum foi cometido na qual cada membro tinha que participar. Então essa criminalidade comum sempre tem sido necessária para garantir, vamos dizer, uma certa segredo entre as sociedades secretas. Isso é verdade, pessoal. Inclusive em gangues, né? Tudo isso se origina de sociedades secretas, né? Os assassinos, os rachachins, né? A máfia, como eu falei, italiana. Então, muitas vezes o que? Você tem que cometer um crime, você tem que matar alguém, né? Para você, porque aí eles falam, não, então o cara realmente está disposto, né, a cometer um crime, a estar do nosso lado, a atravessar a lei, né? E partidos políticos também, pessoal, tá? Né? Que muitos nascem como organizações criminosas, né? E vão tentando ganhar uma fachada de legalidade, né? A gente está vendo toda a questão aí do PT com o PCC, né? Marcos Valério, toda a delação Celso Daniel, tudo isso está junto, né? Tudo isso está junto, pessoal.
Então, como que você garante, né, o segredo de alguém? Se a pessoa, você fizer com que ela perca também, né, no sentido de se ela falar a verdade, ela também vai ser condenada, né? Então, ela tem que cometer um crime também para, né, garantir que ela não abre o bico e todos vamos estar, então, vamos dizer, protegidos nessa criminalidade comum, em comum, né? Então ele fala assim, uma noite, né, esses atenienses estavam conspirando, né, esses conspiradores atenienses, eles saíram nas ruas da cidade, né, de Atenas, armados com martelos e foices, tá? Não é à toa, pessoal, né? Qual que é o símbolo do comunismo? A foice e o martelo. Né? E cortaram os genitais de muitas estátuas do deus Hermes, tá? Pela cidade. Naquele dia, nada poderia ter sido... Não tinha nada que pudesse ser mais uma, vamos dizer, uma amostra, né, pública dessa, vamos dizer, dissecração, né? Na época Hermes era um deus, era sagrado, né? E isso poderia levar, vamos dizer, à morte, né? Quem tivesse feito isso, né? De uma forma muito rápida para a sociedade ateniense, né? Você, vamos dizer, dissecrar as estátuas lá de Hermes. Então, nisso garantiu que qualquer membro do grupo, né, que traísse, né, que falasse qualquer coisa sobre a conspiração, que ele ia se encontrar acusado do crime, né, com, vamos dizer, diversas testemunhas influentes testificando contra ele. Então, na verdade, todo mundo, se essa pessoa que fazia parte do grupo, se ele decidisse, vamos dizer, revelar, falar qualquer coisa, né, as próprias pessoas que conspiraram, que faziam parte do grupo, que também eram ilustres, vamos dizer assim, iam testificar contra essa pessoa, falando que ela era responsável, só ela era responsável por esse crime passível de sentença de morte na Grécia Antiga, né? Então ele está aqui, enfim, historicamente contando como que funcionava a questão, né? Então o caso chegou à tona somente por causa de uma, vamos dizer, de uma revolta pública, né? A sociedade na época lá ficou revoltada com isso, né? Então, através de uma investigação que foi lançada, até mesmo essa teia conspiratória foi quebrada. Isso, né, as pessoas acabaram sendo descobertos, os perpetradores, né, quem causou isso, e publicamente foram humilhados durante uma série de julgamentos, né, e depois eles foram exilados da Grécia. Tá? Então, as sociedades secretas, elas têm existido, né, na maior parte, se não em todas as nações da história, ou reinados, vamos dizer assim. O Manly P. Hall, né, o histórico maçom, ele diz que uma super sociedade secreta superior à ordem maçônica era, vamos dizer, a coluna, né, não só da civilização antiga, da Grécia e depois da Roma, mas também, né, do Islã, desde o nascimento do Islã e do Império Mongol. Tá? Então o Hall, né, o Manly P. Hall, ele chama aí esse supergrupo secreto da Ordem dos Iluminados, tá? Ou a Ordem da Busca, né, quest em inglês, a Ordem da Busca, né, ou a Ordem dos Antigos Filósofos. Tá? Então, mesmo nos tempos antigos, né, os acadêmicos, eles, vamos dizer, faziam juramentos, né? Eles mesmos se prendiam, né, em laços místicos, entre aspas, dentro dessa fraternidade global, mundial, tá? Que fazia com que os candidatos, né, de todas as escolas de mistérios, os maçons, os rosacruzes, os cabalistas, né, que é a tradição judaica, né, de sociedade secreta, né, e outras. Então, falava que esses sacerdotes filósofos, né, seja do Egito, seja da Grécia, da Índia, da China, né, e do resto do mundo antigo, vamos dizer, que eles se juntassem, né, em um, vamos dizer, corpo soberano, né,
para instruir e, vamos dizer, conduzir os seus líderes. Então aquela figura, né, do sacerdote que sempre, né, em um filme, em desenho, né, um vizir ou alguém que vem, né, e que influencia quem? O rei, influencia o monarca, né? Então é basicamente a mão oculta através muitas vezes dos governadores, dos governantes, dos imperadores, né? Então ele fala assim, aonde essa ordem antiga foi originada? O Manly P. Hall, ele diz que a origem dela é na lendária Atlântida, que isso remonta ao mundo pré-diluviano, né? E ele diz que os Atlantes, eles criaram um grande plano. Olha que interessante, né? Um grande plano. A gente lembra o grande reset, a grande narrativa, tudo isso que o Fórum Econômico Mundial diz, né? E, né, ele usa essa linguagem aqui, né, bem antes, né, do Fórum Econômico Mundial, mas, né, essa linguagem, o grande plano. Então, que ele, né, segundo o Manly P. Hall, iria guiar os eventos do mundo, né, por milênios que viriam, né, por anos que viriam, mas, né, milhares e milhares de anos para frente, né, e que isso incluía, né, vamos dizer, um plano misterioso, né, daquilo que iria se tornar a América, né, os Estados Unidos. Então o Manly P. Hall diz que a antiga sociedade secreta egípcia, ela herdou esse grande plano dos Atlantes, né, e que eles sabiam muito bem da existência, né, do continente americano no hemisfério ocidental, que agora é chamado de América, muito antes de ter sido descoberto, entre aspas, por Cristóvão Colombo, né. E o Manly P. Hall diz, né, aqui, eu li para vocês aqui, né, o Destino Secreto da América, o livro do Manly P. Hall. Se você se interessar sobre isso, eu li o livro todo dele aqui, né. Falei também do Francis Bacon, né, do livro que eu tenho aqui, que eu ainda não li para vocês, mas vou ler, né, o livro dele chamado The New Atlantis, a Nova Atlântida, né, se referindo aos Estados Unidos também. Então, o Manly P. Hall diz assim, né, os exploradores que, vamos dizer, abriram um novo mundo, eles operaram, né, eles executaram, vamos dizer, um plano mestre, né, e eles foram os agentes dessa nova descoberta, né, dessa redescoberta do que, na verdade, do que descobridores. Na verdade, eles não descobriram nada, porque isso também já está mais comprovado, né, pessoal? Já o Thor Heyerdahl fez, né, a expedição Ra, né, cruzando o Então a gente sabe que os fenícios já vinham para o Brasil, né, enfim, você tem ânfora romana também sendo descoberta aqui na Baía de Guanabara. Você tem um monte né, enfim, não era nada desconhecido, né? Então ele fala, né, o tempo irá revelar que o continente agora conhecido como América, na verdade, foi descoberto e até um grau considerável explorado ele fala assim, pessoal, milhares de anos antes do início da era cristã. Então, né, isso remonta a muito tempo, né, porque Atlântida, o pessoal meio que tenta fazer um cálculo, era mais ou menos, a destruição de Atlântida mais ou menos 10.500 anos atrás, tá? Basicamente. Que isso, vamos dizer, também se equipara com, geologicamente falando, um tempo da última glaciação e tal. E que, né, conforme a Atlântida estava ali no meio do oceano, onde agora né, algumas pessoas falam que são os Açores, né, que você tem essa cadeia de montanhas altas, muito altas, que cruzam no meio do oceano, porque antes o nível dos mares era bem mais baixo, né? Por exemplo, né, a Inglaterra era conectada à Europa, por exemplo, né? Então, que quando houve esse cataclisma, que Platão, né, ele fala que num dia e numa noite, né, enfim, teve a catástrofe de Atlântida, que parte dessa civilização foi em direção ao Ocidente, para o continente americano, e parte foi para o Oriente para fundar o que viria a ser o Egito, né?
Então ele fala assim, a verdade, não, o Manly P. Hall está dizendo assim, a verdadeira história foi mantida em segredo pelas escolas de mistério, né, que passaram elas para as sociedades secretas do mundo medieval, né, os Rosa-Cruzes, os Templários, né, as várias ordens cavalariças, né, os maçons e tal. E essas ordens esotéricas da Europa, da Ásia e do Oriente Médio, elas no mínimo tinham uma comunicação irregular entre os seus sacerdócios, né? E também com as nações ameríndias mais avançadas, né? Então o que? Os incas, os astecas, os maias, eles, né, tinham calendários altamente avançados, uma linguagem altamente avançada. Então fala que naquela época ainda não tinha uma comunicação estabelecida, né? Levava 3 meses pelo menos para cruzar de barco, né, da Europa para né, as Américas. Então os planos de desenvolvimento do hemisfério ocidental foram formulados na Alexandria, em Meca, em Delhi, em Lhasa, no Tibete, muito antes dos nobres europeus, né, saberem de qualquer programa utópico. Tá? Então ele está falando, mesmo antes, né, do Francis Bacon escrever sobre New Atlantis, né, os planos para o Ocidente americano, né, o hemisfério ocidental, já estava sendo formulado por esses sacerdotes de várias sectos diferentes, de várias sociedades secretas, em Alexandria, em Meca, em Delhi, em Lhasa, né? Então, né, no Egito, na Arábia na época, né, na Índia ou no Tibete. Isso Manly P. Hall dizendo, né? Então, ele mantém a afirmação de que o objetivo era unificar essas sociedades secretas e criar uma nova Atlântida, né, na América, The New Atlantis. Né? Então, essa resolução, vamos dizer, corajosa, foi feita, né, de que o continente ocidental deveria se tornar o lugar desse império filosófico. Da mesma forma que ele fala assim, quando isso iria ser feito era impossível de se dizer, mas certamente a decisão foi... desculpa, ele fala assim, quando isso foi feito, quando essa decisão foi tomada, é impossível de se dizer, mas certamente a decisão ela alcançou, ela foi feita antes do tempo de Platão, tá? Por vamos dizer, uma declaração dessa resolução é basicamente, né, o substrato de um tratado sobre as Ilhas Atlântidas. Tá? Então, a América, de acordo com esse grande plano, ele deveria se tornar a primeira nação a estabelecer uma democracia universal e vamos dizer, um Commonwealth mundial de nações. Então, basicamente, é um plano, né, para iniciar uma nova ordem mundial, tá? Seria a América. E, pessoal, onde que está a sede da ONU? Nos Estados Unidos, né? Não é à toa. Então, basicamente, que era sempre um plano do quê? De criar novamente, né, um mundo globalizado, o que, segundo a Bíblia, vai culminar em Apocalipse no reino do Anticristo. Né? Um corpo político só, uma moeda só, uma língua só, né? Uma língua, não que as outras deixarão de existir, mas... Né? E basicamente já falam que essa língua é a própria internet, né? É a língua digital, né? E uma religião só ecumênica também, obviamente anticristã. Né? Então fala assim, o mecanismo para, vamos dizer, conseguir isso, né, era a ideia de colocar em movimento, né, e botar em prática, em ação, se originou nos templos antigos da Grécia, do Egito e da Índia. E tão brilhante era esse plano e tão bem administrado era isso que ele
sobreviveu, chegou até os dias de hoje, sobreviveu até o tempo atual. E ele continuará a sua função até que o grande trabalho seja alcançado, tá? Qual que é o grande trabalho, pessoal? É preparar o reino do anticristo, tá? Inclusive, né, se você, eu já falei diversas vezes aqui sobre, né, a Lucis Trust, né, aquela organização que faz parte das Nações Unidas, né, que a Alice Bale, que era discípula da Madame Blavatsky, fez a maioria dos livros. Tem, se você entrar no site deles, está lá, a grande vocação. Eles falam claramente, né, na literatura deles, é preparar o mundo, por isso que, né, de novo, acabar com... A gente, hoje, pessoal, está nesse processo aí, acabar, né, com o nacionalismo, com líderes nacionalistas que não querem participar desse novo plano aí, desse grande plano de um governo global, né? Então, né, a gente está passando por isso aí. Então ele fala assim, exatamente o que é essa tal iluminação, né? Ele fala, como eu mencionei em termos vagos, né, essa tal luz ou esse tal conhecimento secreto, né, que é o mesmo que, né, Satanás tentou Eva, né, que é o conhecimento, né, essa iluminação não somente é adquirir um conhecimento através de ler livros, tá? Ou de receber uma instrução oral, ou até mesmo, né, um conhecimento secreto em uma iniciação. A iluminação também envolve, né, um entendimento, pessoal, ele fala que um insight vívido, né, independente dos meios para que essa é uma revelação espiritual, tá? Para que isso seja obtido. Então ele fala assim, homens sábios, né, e os antigos acreditavam que eram uma raça separada. Presta atenção, pessoal, tá? E que para nascer nessa raça era necessário desenvolver, né, na mente um estado de uma inteligência iluminada. Os antigos filósofos ensinavam que o nascimento físico, né, era um acidente, que homens que homens nasciam em vários tipos de raças e nacionalidades de acordo com as leis da geração, tá? Mas que o segundo nascimento, que não era um acidente, era a consequência de uma intenção própria. Olha a similaridade, pessoal, com o que a Bíblia fala. Por isso que eu falo, o inimigo, o diabo imita a Deus. A Bíblia fala o quê? Existe um novo nascimento. Jesus falou para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Não só do nascimento natural, você tem que ter um nascimento espiritual, que é como? Acreditando em mim, né? Se reconectando com Deus, confessando seus pecados, pedindo perdão, se arrependendo, né? E recebendo o meu sacrifício. Para eles existe um novo nascimento também, pessoal, tá? Continua, né? Então, nesse segundo nascimento, o homem nasce através da iluminação da sua inteligência, tá? Independente da sua nação, da sua raça, né? Independente disso, de onde você nasceu, da tua raça. E é essa raça maior, né? E que virá, que em algum dia herdará a terra. Então presta atenção, pessoal. Eles falam assim, olha, independente da raça, do país que você nasceu, da raça que você é, quando você fizer os rituais e você vai nascer nessa iluminação, basicamente é entregar sua vida para Satanás, né, para Lúcifer, você vai fazer parte de uma nova raça. E essa nova raça vai herdar a terra. Tá? E essa nova raça, para eles falam que os outros são quem? São gado, pessoal, que os outros estão para servir a eles. E que, na verdade, a gente tem que reduzir essa população, né? De novo, né? Lá na Georgia Guidestones era o quê? Era reduzir a população até 500 milhões, né? Controlar a reprodução, quem pode reproduzir, quem não pode, né? Que a razão ela esteja acima de qualquer fé, de qualquer tradição, o que é o iluminismo, pessoal, é a mesma coisa.
Então para eles vão ser os senhores do mundo. E se você quiser ser um senhor do mundo também, né, um iluminado, você tem que seguir esses passos. Tá? Mas ele continua falando assim, mas a não ser que o homem nasça novamente através do iluminismo ou da iluminação, ele não será parte desse império filosófico. E é assim que eles atraem as pessoas, pessoal. É assim que eles, né, ganham os seus participantes, né, os seus correligionários, use a palavra que você quiser, né, os seus adeptos, enfim. Né. Na verdade, os seus escravos, né, as pessoas que infelizmente, enganados por isso, estão em direção à morte espiritual. Né. Então ele continua aqui, olha, obviamente essa é uma versão hermética do novo nascimento cristão, da experiência cristã de nascer de novo. Né? Esse é um tema que percorre através da maçonaria e de todas as outras sociedades secretas. A aquisição do conhecimento secreto ou de iluminação que, na verdade, é a salvação do homem para eles. Tá? Não é Deus, não é Jesus, é exatamente comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Remonta o que a Bíblia diz em Gênesis 3, que a gente acabou de ler. É você o quê? Ouvir a Satanás, ouvir a serpente. Né? Continua aqui. Existem muitos meios, né, caminhos para alcançar essa iluminação. O método mais importante para os iluministas é uma inspiração mística invocada através de performar, né, rituais ocultos. A iluminação pode ser atingida através de dançar até exaustão a um ritmo, né, de tambores nativos. Né? Ele pode ser atingido através de rituais sexuais, tais como os praticados pela yoga tântrica. Né? Para os satanistas pode ser alcançado através de rituais de sacrifício, né? Sacrifício de animais e muitas vezes sacrifício humano. Através da história, né, substâncias que alteram a mente, né, que a Bíblia chama de farmacopeia, feitiçaria como farmacopeia, né, que exatamente é o que? Para romper o véu dimensional, para você ter acesso ao mundo espiritual e ser influenciado, né, por essas entidades. Então aqui ele fala, substâncias como, né, marihuana, haxixe, peiote, LSD, têm sido usados para atingir essas experiências místicas paranormais. Na verdade, né, é isso, a palavra grega para feitiçaria é farmaquia, né, da onde vem a palavra pharmaceuticals em inglês, ou, né, farmacêuticos, a indústria farmacêutica, a droga. Né. Então, pessoal, né, o último vídeo que eu falei para vocês, já como a sociedade agora, né, já foi aprovado no Canadá o uso de não tem mais droga. Você pode usar qualquer coisa, heroína, né? MDMT, crack, não tem mais regulamentação para nenhuma droga pesada. E nos Estados Unidos já estão usando, fazendo terapias. Então, primeiro eles traumatizam a população, né? Se não faz com que a pessoa se suicide, né, que muito, né, eles dão a droga e dão a crise, né, tiram o emprego da pessoa, fazem tudo para que a pessoa, né, se suicide. Mas, quando não, eles traumatizam para a pessoa ficar deprimida, e aí estão criando o quê? Já grupos de terapia, pessoal, estão, vamos dizer, chancelando terapia, né, regulamentando terapia usando MDMT, tá? Que é alucinógeno, que você pode cansar de ver aí no YouTube pessoas que usam MDMT falando que tem encontro com entidades espirituais. Tá? E é essa a sociedade que eles querem implementar, pessoal. Né? Você teve aí o primeiro-ministro alemão falando agora no final de semana exatamente isso, que com essa inflação é só droga e álcool para a população não ficar deprimida. É Admirável Mundo Novo, pessoal, é a sociedade dopada, né? No livro do Aldous Huxley, que era um socialista fabiano, que era um perennialista, né? Que eram todas as sociedades secretas, era o que? Era o uso do tal da soma, né? Ele dá o nome de soma no livro, o Admirável Mundo Novo, que é uma droga que a sociedade basicamente vive à base de droga, né? Então, o que? Claro que tem um efeito espiritual, você
se abre, você tá muito mais passivo de uma influência externa, claro, óbvio, se você não acredita, né, nisso, mas tudo bem, não vê o que eu estou falando, vê o que o Joe Rogan fala, né, pra galera mais liberal, que não é cristão, mas ele, o cara, todo mundo que toma, pessoal, essas drogas, né, fala que tem encontros sobrenaturais, tá? Bom, vamos continuar aqui. Outro, vamos dizer, secto, né, outro braço do iluminismo, ainda sobrevive é o gnosticismo. Né? Ele surgiu no primeiro e segundo século depois de Cristo e foi ensinado como um conhecimento mágico chamado de gnose e como sendo o único caminho para a salvação. Né? Então, a forma com que esses crentes, né, nessa doutrina tinham acesso aos mistérios divinos era através de orgias sexuais, tá? Que eram muitas vezes, né, como que é? Eram, tá me faltando a palavra aqui, eram encobertas, né, pessoal? Eram disfarçadas, chamadas de ritos religiosos, quando na verdade era orgia sexual mesmo, né? Então, a ênfase geral da gnose, né, nesse conhecimento recebido através da inspiração mágica, naturalmente levou a um, vamos dizer, a um desrespeito, né, a ridicularizar a moral convencional, a moral cristã. Porque de acordo com o gnosticismo, o homem não alcança o céu, né, levando uma vida correta, né, ou através da fé, mas através de ter a posse da gnose. Né? A mesma coisa, né? Então, o homem, ele recebe a gnose, né? O homem que recebe a gnose, ele efetivamente evoluiu, se tornou um Deus, né? E ele não pode ser corrompido por nada que ele faça, né? Porque na verdade ele atingiu um status de Deus, então ele não tem nenhum problema moral, ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser, porque na verdade ele é um Deus. Né? Então, vamos dizer assim, ele protegido, né, nessa mentalidade de Deus, né, que ele é um Deus, né, os gnósticos seduziram, né, por exemplo, muitas discípulas femininas, tá, através do quê? Da indulgência dos prazeres da carne. Né? Não só mulheres, mas homens também. Né? Então, sexo é bom, pessoal. Deus fez o sexo propositalmente. Né? Para o quê? Para incentivar a reprodução. Né? Então, o sexo é prazeroso. Né? Então, qual é uma ótima forma de você cooptar, né? Que a esquerda tem feito com jovens agora cada vez mais, e com uma idade cada vez mais nova, através do sexo. Né? Então, alguns gnósticos dizem que o bem e o mal são simplesmente, né, etiquetas sem significado e de que o caminho para a perfeição está em experimentar tudo. E aí também entra na questão de liberdade de liberdade de sexo, de bestialidade, de pedofilia, de homossexualismo, de tudo, pessoal, de necrofilia, experimentar tudo, né? Não tem limite. Né? Ele fala, alguns acadêmicos chamam isso de experimentalismo, né? É um nome filosófico bonitinho. Né? Isso foi amplamente visto, implementado, na verdade, porque eu já falei que o movimento, né, da contracultura nos anos 60 foi feito exatamente pela CIA, né? Então, para ter os hippies no movimento hippie, né, o Flower Children, né, os filhos das flores, enfim, durante os anos 60. E isso é raramente pensado numa perspectiva histórica que, de novo, remonta ao gnosticismo. Por quê? Verdade, durante os anos 60, junto com não só droga e sexo livre, né, e consumo de droga, toda uma literatura ocultista, né,
passou a entrar na sociedade, para os jovens, que não estavam preparados para isso. Entrou através do quê? Da cultura, de música, de filme, tá? Então, né, os Beatles com Maharishi, né, Aleister Crowley lá com o Rolling Stones, com os Beatles também, né? Você tem filmes como, por exemplo, Bebê de Rosemary, né, toda essa questão, a Igreja Satânica sendo fundada em 1966, né, depois Carlos Castaneda, enfim, toda essa questão, pessoal, né, inundou o Ocidente, hinduísmo, né, tudo isso foi sendo, e junto com isso, obviamente, tudo era contra o cristianismo, contra os valores tradicionais, contra a família, né. Isso vem junto também com cada vez mais segunda onda do feminismo, enfim. Foi uma grande engenharia social, né? Não só nos Estados Unidos, no Brasil também, na Europa também, né? Ele fala então, né, continua assim, não é um grande salto, né, você pular do gnosticismo para o satanismo. Na verdade não é nenhum salto, né? Porque o gnosticismo inclusive tem a questão do Prometeus, né, deles, que é o mito grego do Prometeus, que traz o conhecimento dos deuses para o homem. Exatamente, é Lúcifer, né, pessoal? É a mesma coisa. Então ele fala assim, o pesquisador Richard Cavendish, né, autor do livro As Artes Negras, escreveu assim, entre aspas, todas as ideias gnósticas, elas se encaixam no padrão geral do satanismo. Na verdade, eles grandemente estabelecem o satanismo. Né? Ele cita outro autor, né? Eu acho que é uma autora, Nesta Webster, né? Que é um historiador ou historiadora britânica, né, dos anos 20, descreveu os rituais gnósticos praticados, entre aspas, como a base da magia negra da Idade Média, tá? Incluindo a glorificação do mal que, vamos dizer, executa uma parte tão importante nos movimentos modernos revolucionários. Tá? Então, de acordo com a Webster, né, o papel dos gnósticos era reduzir a perversão para um sistema através de, vamos dizer, prender o homem, né, escravizar o homem junto em um secto para que eles trabalhassem debaixo da guia do iluminismo, de forma que obscurecesse qualquer reconhecimento de ideias de moralidade e religião. Tá? Então, tem aqui um fraseado um pouco complicado, mas basicamente é isso. Né? Então, era o quê? Era acabar com... Né? O que o iluminismo fez, pessoal? Né? De novo, implementou na sociedade em larga escala o secularismo, né? Acabou com a religião. Né? Então, os gnósticos foram os primeiros advogados, né? Os primeiros a defenderem, né, o lema que os fins justificam os meios, a filosofia que os fins justificam os meios. O Marx falou isso várias vezes, né? O Lenin falou isso também. Então, eles acreditam que não há nada como uma moral absoluta, não existe um bem absoluto. Né? Isso a gente vai traçando até, né, o pós-modernismo, pessoal, né, o relativismo moral, Foucault, Derrida, tudo isso. Tá? Então, né, um ato mal, ele pode ser justificado se ele servir a um propósito maior. É aquela coisa, não, algumas pessoas vão morrer, mas no fim a gente vai chegar à utopia. Basicamente o comunismo fala, né? Ou não, tudo bem, não tem problema roubar um menino roubar o celular. Né? Não tem problema a gente mentir, porque a gente vai tomar o poder. Né? Isso aqui a gente vai... Não tem problema a gente matar alguém aqui, porque no final das contas o objetivo é bom. Né? Não se faz aquela história, não se faz um omelete sem quebrar uns ovos, né? Eu acho que o Stalin que falou isso, ou não lembro se era o Lenin ou o Stalin também que falou isso, acho que é o Lenin. Né? Então ele fala assim, desde o século II após Cristo, né,
o conceito cristão do homem, vamos dizer, se reconectar com Deus, né, através de Jesus, tem sido atacado constantemente, mesmo que de forma sutil. Então, Webster continua assim, entre aspas, tá? O conceito da sociedade secreta do homem como Deus, né, sem precisar de nenhuma revelação do alto ou nenhuma direção do alto, a não ser as suas próprias leis, as leis feitas pela sua própria natureza. Né? E segundo eles, a partir do momento que a própria natureza é divina em si mesma, né? Então o que? Já adorando a criatura como criador, colocando a criatura no lugar de Deus, né? Tudo o que nasce da própria natureza ou da criação ou do próprio homem, já que o homem faz parte da criação, vamos dizer, merecedor de adoração e de louvor, né? E aqueles atos que geralmente são considerados como pecados não devem ser condenados, porque afinal de contas tudo vem de uma natureza que é divina, né? Então, se eu sou Deus, se eu sou divino, nada que eu faça é ruim, né? Então não tem pecado, né? Não tem nada moralmente repreensível. Eu posso fazer tudo. Continua. Mas o gnosticismo tem realmente no seu centro, né, a mesma crença em Lúcifer de que todas as filosofias iluministas têm. Né? A expert em ocultista, né, Edith Starr-Miller, que eu já li os livros delas para você, né? Próximo vídeo que eu fizer do livro, eu vou separar alguns livros que ele cita aqui que eu já li para vocês. Né? Ela diz, né, que ela aponta, né, no seu livro que as crenças gnósticas, que os gnósticos eles acreditam eles mesmos serem deuses. Né? Então, ela escreveu no seu livro de 1933, A Teocracia Oculta, que na verdade são 2 volumes que eu já li para vocês aqui. Não dá para eu apontar para vocês, é muito longe, mas ela diz o seguinte, né? Tal era a excelência, né, do seu conhecimento e da sua iluminação, que eles arrogantemente, né, se proclamaram gnósticos, né? Que eles se sentiam superiores, né, do que o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo ou de qualquer outro discípulo de Cristo. Somente eles, né, que tinham se vamos dizer, embebedado no conhecimento supremo, né, eles estavam acima dos principados e dos poderes, né, e eles garantiam a sua salvação. E por questão de possuir essa razão, essa iluminação, eles estavam livres, inclusive, para, vamos dizer, debauch woman, né, vamos dizer, para perverter as mulheres ou para desacralizar as mulheres, né? Então ele fala assim, os gnósticos eles colocavam a si mesmos como deuses ou semideuses, né? Vamos dizer, provocando os homens a seguir os seus sistemas através de perversão sexual ou então da promessa de um conhecimento secreto. Então também como eles seduziam, muitas vezes era literalmente prometer prazer sexual, né? Vem fazer parte aqui do nosso grupo aqui, que era... Muitas vezes a pessoa entrava e fazia parte de ritual, achava que era, não, eu só vou transar, não, você está se comprometendo espiritualmente ali, né? E é muito interessante que ele fala isso, né? Eles consideravam a si mesmos como deuses. E, pessoal, quando você ouve o Klaus Schwab, por exemplo, falar, né, ele já falou isso, olha, na última reunião do Fórum Econômico Mundial, ele falava assim, nós detemos a direção da história humana, né? Nós conduzimos o futuro. O tipo de mentalidade é exatamente essa, né? E o Yuval Harari, de novo, já falou assim, não, nós já temos a tecnologia para nos transformarmos em deuses. Tá? Então eles pensam realmente que eles são deuses. E por isso que eles falam assim, olha, não tem problema se as pessoas sofrerem,
né, se tiver, né, na última reunião aí do Fórum Econômico Mundial tem vários painéis, pessoal, onde, né, as pessoas que estavam falando falam assim, olha, nessa nossa transição aí para esse mundo que a gente vai chegar, que vai ser para nós, né, que muita gente vai ficar no meio do caminho, infelizmente, né, vai ser para eles pensando, é isso, né, não tem como vão ser alguns ovos que a gente vai ter que quebrar, né, para chegar na nossa utopia. Eles falam, a inflação faz parte, né, fome faz parte, né, porque eles são deuses, né? Eles podem. Nós somos seres de outra classe, outra raça. Lembra que ele fala que isso se considera uma outra raça, pessoal. Então, existem links entre o gnosticismo e o sistema de escolas de mistério. No século XX, porque ele escreveu em 1996 esse livro, sim, né, ele continua. De acordo com a Edith Miller, né, o gnosticismo, que é a mãe da maçonaria, impôs a sua marca no centro, né, no símbolo-chefe, né, da maçonaria, que é o quê? É o compasso, né, a régua e o compasso, né, o esquadro e o compasso. Então ele fala assim, o símbolo mais conhecido, né, que qualquer um nota quando entra um templo maçônico, né, e que está presente nos seus selos, nos seus rituais, e na verdade aparece que é exatamente a letra G no meio do compasso, né, e do esquadro entrelaçados, que é a estrela flamejante de 5 pontos com a letra G. Diferentes explicações para a letra G são dadas por iniciados, conforme eles vão subindo dos níveis mais baixos para os níveis mais altos. Então, conforme o cara entra, ele ganha um significado. Ele acha, o G significa isso. Conforme ele vai subindo, eles vão explicando. Não, na verdade, o G tem outro sentido. Daí ele sobe mais um pouquinho. Não, o G, na verdade, tem um sentido mais profundo, né? Então, nos graus mais baixos é ensinado que ele significa geometria, o G. Né? É esquadro e um compasso, é geometria, né? A geometria sagrada e tal. Depois, Deus, né? Depois, o grande arquiteto do universo, né? E para os irmãos que frequentam, né, as lojas, né? Em lojas que admitem mulheres como membros, é revelado que essa letra mística significa geração. Né? Finalmente, quando eles são encontrados dignos de penetrar, né, no santuário dos cavaleiros de Kadosh, a letra enigmática se torna, né, o início de uma doutrina dos iniciados aperfeiçoados, que é o gnosticismo. Né, e é o gnosticismo onde realmente é revelado que o G, né, que essa estrela flamejante, né, a partir do grau do Kadosh, dos maçons, aí eles dedicam-se a si mesmos para a glorificação do gnosticismo, que é o anticristianismo, que é definido pelo Albert Pike como, né, a alma e o tutano, né, a alma e a coluna, vamos dizer assim, da maçonaria, que é o gnosticismo anticristão. Tá? Então, pessoal, que no final das contas é o que? Luciferianismo, né? Aí ele vai falar um pouco sobre o Illuminati, né? Então fala assim, né, textos populares, né, de história e enciclopédias geralmente pintam o Illuminati como tendo suas origens em 1776 na Bavária. Na verdade, as origens vão muito além disso, né? O Illuminati tem os seus laços diretamente ligados através da maçonaria, né, para o culto do Sol, né, e de Osíris e de Ísis até o Egito Antigo. O termo Illuminati foi usado muito antes, assim, pelo um escritor chamado Menendez Pelayo, né, lá em 1492, e foi atribuído a um grupo conhecido como Alumbrados da Espanha. Os Alumbrados, iluminados, Alumbrados,
eles, né, diz, né, é dito que eles receberam esse conhecimento secreto de uma alta fonte não desconhecida, resultando que o resultado era uma inteligência superior, tá? Esse grupo foi condenado por um edito de um grande inquisitor em 1623, na qual foi uma batalha, né, entre a Igreja Católica na época e as sociedades secretas. Uma coisa que ele não fala aqui, pessoal, é que os alumbrados estão ligados à fundação dos jesuítas, do Inácio Loyola, tá? Inclusive o símbolo, né, dos jesuítas é esse sol que ilumina, né? Então o Inácio de Loyola, que era um judeu, um cripto-judeu, né, um cristão, né, um cristão novo, né, ele era também e ele conta, né, que na sua revelação ele tem ali, ele recebeu também, né, uma série de, como que é, o Inácio de Loyola, ele tem uma disciplina espiritual, ele tem como se fosse um manual de disciplina espiritual que diz que ele recebeu também esse ser espiritual meio serpentino, enfim, pessoal, de novo, né, seitas nascem assim, da mesma forma que o mormonismo, né, nasceu assim também. Essas revelações que não são bíblicas desses seres espirituais que trazem um novo evangelho, uma nova, né? Então, os alumbrados estão ligados com os jesuítas também, né? Que é basicamente a sociedade secreta da Igreja Católica, né? Alguns escritores, né, dizem que esse grupo conhecido como os Iluminados foi fundado por Joaquim de Flores, né, no século XI e ele ensinava, né, vamos dizer, uma doutrina primitiva e supostamente cristã de pobreza e igualdade. Né? Essa tática, né, vamos dizer, de encobrir o iluminismo por trás de um véu de cristandade, né, de cristianismo, é bem conhecido, é um truque, né, que não é, existem, né, é muito comum esse truque, assim. Então, mais tarde, esse grupo, né, ele se tornou violento, né, e vamos dizer, acabou se enriquecendo e, portanto, perdendo qualquer credibilidade como sendo um grupo cristão. Né? Ainda outros escritores traçam, né, o Illuminati para vamos dizer, o terrível secto do Islã, né, Ismailian, né, o ismaelita, vamos dizer, também conhecido como a Ordem dos Assassinos, fundado no ano de 1090 pelo Hassan Sabah. Essa ordem combinava o uso de droga, de haxixe, com, né, com assassinato como o caminho para a iluminação. Tá? Então, para quem gosta do Assassin's Creed, né, o joguinho, tá, eles contam um pouco da história, mas remonta a isso, né, esse grupo aí que, de novo, usava o que? Droga, né, pessoal? Ficava doidão, né, e tinha que também, para entrar na ordem, tinha que cometer um assassinato. Né? Então, matar como uma experiência mística era uma das vertentes, né, dessas escolas de mistério, né? Como os thugs na Índia, né? O thug que virou no rap americano, né? Esse thug na verdade era uma ordem também secreta na Índia, tá? Na época do Império Britânico, os ingleses, e tem um pouco disso no filme do Indiana Jones no Templo da Perdição. O pessoal, através de rituais basicamente de possessão demoníaca, pessoal, sabe? Você pode falar, era hipnotismo, né? Então, você chama que é hipnose, uso de droga e tal, o cara ficava lá e falava que esses thugs eram terríveis. Por quê? Porque eles matavam, né? Eles, mesma coisa que os berserks lá, entre os saxões, né? Que também através de ritual e de, né? Tem o filme aí, o Northman, que mostra um pouco, o cara fica possuído e por isso virava um assassino, um guerreiro formidável, né? Terrível, né? Porque o cara estava anestesiado e estava possuído ali. E, enfim, então para eles matar fazia muitas vezes parte do ritual, né? Eles não só mantinham o controle, né,
das pessoas através do assassinato, né? Ou através de ameaça do assassinato, mas eles acreditavam que um assassino podia adquirir a gnose, né? Ou a energia da alma da vítima. É basicamente um vampirismo, né? Essa é a teoria por trás do sacrifício humano e do sacrifício de animais através da história do satanismo, né? Então, pessoal, vamos encerrar aqui, né? A gente já andou bastante, né? Já estamos com 1h40 aí. Espero que tenha ficado um pouco mais claro, pessoal, como tudo está conectado, né? Quando a gente vê a história como um todo, pessoal, né? A gente não estuda só separadamente a história econômica da sociedade, a história política, a história religiosa, né? Os movimentos históricos. Pessoal, tudo está junto e muito disso é conduzido por quê? Por esses grupos, pessoal. No fundo, é uma guerra espiritual, né? Muitos são motivados, muitas coisas políticas acontecem por motivações, né? Quando você lembra, por exemplo, que eu já falei aqui que o John Dee, né, o mago, era o conselheiro da Rainha Elizabeth da I. Isso ao longo da história, né? Como o Napoleão foi dormir na pirâmide, né? Passou uma noite na pirâmide para ter uma iniciação. Pessoal, muito, então está interligado. E como a Bíblia mesma fala, né? Que você tinha Davi com Samuel, né, com o profeta, né, depois com Natã, como a parte espiritual influencia os reinos, pessoal, que na verdade, né, positivamente ou negativamente, quem que você se deixa influenciar, né? Você está debaixo do Espírito Santo de Deus ou você está sendo influenciado por daimons, né? Como Sócrates falou que ele tinha um daimon, né? Então, um dos maiores filósofos da história, que era também um ocultista, como Platão era um ocultista, como, né, Pitágoras era um ocultista, todos eram ocultistas, pessoal, né? Como Pascal, como Isaac Newton, como, né, o Einstein, né, também era ocultista, era um cabalista. Pessoal, a verdade é essa, né? Ou é Deus ou é o diabo, né? Jesus falou, ou você está contra mim, ou você está comigo, ou você está contra mim, né? Ponto. Com quem que você quer estar? É uma decisão sua, né? Lembra que eles falaram, a gente tem que ter um novo nascimento aqui. Jesus fala, você tem que ter um novo nascimento. Então, ou você nasce, né, do lado deles, né, que na verdade é nascer para a morte, ou você nasce para a vida, né? É o caminho da vida, é uma escolha que estava. É a mesma escolha de Gênesis, é a mesma escolha depois que a gente lê, né, Deuteronômio. Deus fala: olha, tem dois caminhos, o caminho da morte e o caminho da vida. Ele fala: escolha a vida. Eu coloco perante, né, dois caminhos. Né? Jesus foi crucificado, tinha o quê? 2 ladrões, ninguém era bonzinho, os dois precisavam de salvação. Só que um ladrão reconheceu a sua necessidade, se arrependeu e pediu perdão no último, aos 45 do segundo tempo, pessoal, né? E Jesus fala para ele, fala assim: olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, né? Enquanto o outro, isso é, né? Infelizmente tem gente que ainda, né, continua nessa arrogância demoníaca, né? Da mesma forma que Satanás é arrogante, né? Eu quero ser Deus, tem gente que fala: não, eu sou Deus, ninguém manda em mim, eu não obedeço ninguém, nem mesmo Deus, né? Você está tudo bem, mas você está escolhendo o teu caminho, que é o quê? É estar sempre desconectado de Deus, né? É estar num lugar onde, se Deus é vida, se Deus é luz, se Deus é paz, se Deus é amor, você está desconectado de Deus, você vai estar na escuridão, no ódio, né? no desespero, né? No inferno. O inferno é isso, pessoal. Então, se você nunca entregou sua vida para Jesus, pela fé, de novo, como é? Jesus, olha, crer no teu coração e confessar com a sua boca. É só isso, não precisa, pessoal, mandinga, dar 6 pulinhos, fazer mapa astral, fazer, né? Nada. É crer no seu coração e confessar com a sua boca. Então eu vou fazer uma oração aqui para que você tenha a oportunidade de hoje tomar essa decisão racional. Nossa fé é uma fé racional, de confessar, entregar sua vida, pedir perdão, arrepender dos seus pecados e se reconciliar com Deus. Amém? É acreditando que o ato que Jesus fez, que Deus fez em se materializar aqui como um homem, encarnar na terra, como homem perfeito, o único homem perfeito, para morrer no teu lugar, para pagar o preço que era a tua dívida, como ele pagou da minha, de graça, por amor,
É só isso, pessoal. Quando você entende isso, você aceita e confessa, o teu espírito é ressuscitado. O Espírito Santo de Deus vem e o teu espírito estava morto ali, ele ressuscita e você passa a ser um ser espiritual. Antes você era um corpo e uma alma vivente, um corpo. O teu espírito estava ali, mas estava morto. E agora o Espírito Santo de Deus vai, e aí a tua vida ganha uma outra esfera, uma esfera espiritual. Amém? Porque você vai ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo vai habitar dentro de você. E vai te dar força exatamente para, né, vencer tudo isso que te acorrenta, te aprisiona, depressão, droga, né, sexo, né, bebida, álcool, em tudo, pessoal, tudo que te, né, aprisiona. O Espírito Santo que vai quebrar isso, vai te, né, trazer liberdade. Conheceis a verdade vos libertará. E a verdade é quem? Que Jesus é Deus. Amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele, porque Ele é o Pai. Então vamos fazer essa oração. Coloca a mão no seu coração e ora comigo. Fala: Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelo teu amor que hoje me alcançou, porque hoje eu entendi a minha necessidade de ter comunhão contigo, de me arrepender dos meus pecados, de deixar tudo aquilo que eu fazia que me afastava de ti, abrir mão todo vício, Pai, toda mentira, Senhor, todo comportamento, Senhor, errado, Pai, que me afastava de ti. Eu peço a ti perdão e eu reconheço que eu não tenho força, Senhor, eu não consigo por mim mesmo deixar, abrir mão dessas coisas, mas eu convido hoje o teu Espírito Santo para vir habitar em mim. E eu creio, Senhor, que o teu Espírito Santo vai me capacitar, vai me libertar, vai quebrar todo o jugo, toda a cadeia, toda a amarra, Pai, toda a escravidão que eu tinha do mal. Hoje é encerrado na minha vida. Eu te glorifico, Pai, porque eu faço uma aliança superior, uma aliança, Pai, eterna contigo, no teu sangue, Jesus, derramada na cruz do Calvário, o sangue que foi derramado para me comprar, para me santificar, para salvar a minha vida. Eu declaro a ti, Jesus, como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Tu é o Deus da minha vida. Eu abro o meu coração, a minha mente, o meu corpo físico, Pai, para que tu venha habitar em mim. Espírito Santo de Deus, vem fazer morada, vem ser entronizado na minha vida. Eu entrego tudo a ti, Jesus. Eu quero, Senhor, que a tua vontade se cumpra na minha vida, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável para aqueles que o amam. Eu sei que tu tem um propósito para a minha vida, Pai. Eu quero cumprir esse propósito, eu quero encontrar sentido para a minha vida no cumprimento do teu propósito eterno, Pai. Obrigado, Jesus, pela salvação, pela transformação na minha vida. Eu peço, escreva meu nome no livro da vida, no teu livro da vida do Cordeiro. Me cele com o teu Espírito Santo da promessa, Pai. Eu te louvo que hoje eu tenho a certeza de que eu sou um contigo, que quando a minha vida aqui acabar, Pai, eu vou estar na tua presença por toda a eternidade, mas que a partir de hoje eu já estou na tua presença, eu já sou um contigo. Teu Espírito Santo habita dentro de mim. Obrigado, Jesus. Eu peço, dá ordem aos teus anjos ao meu respeito. Eu peço, Pai, venha, Pai, curar as minhas emoções, Pai, venha transformar os meus pensamentos, renovar, Pai, a minha alma, Pai, os meus sentimentos, as memórias, Pai, vem curar toda a ferida, Pai. Eu quero servir, Pai, o teu propósito, eu quero ser, Pai, o teu embaixador ou tua embaixadora, embaixatriz aqui na terra, Pai, glorificar o teu nome e levar o teu evangelho. Te louvo e te agradeço pela salvação, Pai, pelo que os meus pecados foram perdoados, Pai. Eu encontro, Pai, salvação em ti, no teu amor. Obrigado, Jesus, pela tua graça. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém? Se você fez essa oração, crendo no seu coração, a Bíblia garante que você agora é um ser espiritual, você é um filho ou uma filha de Deus. De criatura você passou a filho ou filha. Então você tem um testamento, você tem dois, na verdade, um antigo e um novo. Então você precisa conhecer, então compre uma Bíblia, passe a ler, né? Passe a ter comunhão com Deus através da Bíblia, porque Deus se revela através da sua palavra, né? A palavra é viva, pessoal. Isso não é um livro morto, simplesmente um livro, não. Produz transformação, produz vida. Jesus é o espírito da profecia, né? Jesus é o verbo encarnado, ele é a própria palavra. Amém? E claro, você tem que fazer parte de uma igreja para você, porque está com pessoas que creem no mesmo Deus que você, que tem o mesmo espírito que você, que vão te ajudar nesse novo caminhar, que você nasceu de novo. Você agora é uma criancinha espiritual que precisa ser nutrida, precisa ser, né, acolhida, ensinada. Então, uma igreja que pregue essa doutrina, não é qualquer igreja, como a gente acabou de ver, pessoal. Muita gente pega, sabe, pode usar, Jesus falou que viriam falsos profetas, lobo em pele de cordeiro, né? É fácil você pegar, sabe, trechos da Bíblia, tirar do contexto e criar uma falsa religião, tá? Parece, mas não é.
tem, sabe? Pode ter cantar, né, louvor, ter cara, né, vestir igual. Mas, pessoal, se não, por exemplo, básico, se não confessar que Jesus ao mesmo tempo é Deus e ao mesmo tempo é homem, isso é o espírito do anticristo, tá? João fala isso, a gente lê na 1 João, depois Pedro. Tá? Quem nega que Jesus veio em carne, está negando o sacrifício de Jesus. Quem nega que Jesus é Deus, nega o sacrifício de Jesus. Então, cuidado, né? Então, sabe, infelizmente tem muita gente bem intencionada que está em seitas, pessoal, em seitas que são mentirosas, tá? E negam a divindade e a humanidade de Jesus. Então, pergunte, olha, vocês acreditam que Jesus é 100% Deus e 100% homem? Se falarem, não é bem assim, agradeça. Claro, né? Outras coisas também, né? Se tiver doutrina de ideologia LGBT, qualquer isso já nem precisa, né, falar, né, pessoal? Mas também tiver, sabe, outros livros além da Bíblia, né? Tiver revelações de profetas que, né? Cuidado, pessoal, tá? Tem muito engano por aí. Mas eu creio que o Espírito Santo vai te conduzir a uma igreja onde a sã doutrina é pregada e você ali vai ser acolhido, vai estar, né, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Então, pessoal, também, óbvio, vou lembrar mais uma vez dos meus quadrinhos, dos livros aqui, onde você vai ter muita informação, vai rir, vai se emocionar e também vai ter muita informação, tá bom? Então, um presentaço, quem que você de repente quiser começar uma conversa a esse respeito, é uma boa introdução, tá? um bom né, chamariz, uma boa desculpa para entrar nesses temas, tá? Então, entre em contato comigo, né? E eu explico direitinho como você vai receber aí na sua casa com uma dedicatória com todo carinho, tá bom, pessoal? Deus abençoe. Assistam o vídeo lá que está no Rumble e no Odyssey e, se quiser, tornem-se apoiadores através do Subscribe Star. Deus abençoe e uma excelente semana para vocês. Até quinta-feira. Tchau.